Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos chegando aqui para mais um programa do Podcai. Quero agradecer a sua presença desde já aqui. Pedir para que você avise os seus amigos que estamos no ar. Compartilhe aí com seus amigos que são empresários e empreendedores, porque eu estou aqui com duas queridas maravilhosas, Gislene Oliveira e Raquel Lemos. Sejam bem-vindas. Obrigada. Raquel voltando aqui, né, Raquel? Voltando. Mais tranquila ou mais nervosa? Mais tranquila. Os primeiros são... Você vai familiarizando com isso aqui também, né? E você sabe que foi muito interessante, né, Calil? Que o primeiríssimo eu não estava nervosa. Mas o segundo eu tava bastante. Pra quem não sabe, a Raquel gravou um dos primeiros programas que a gente fez piloto, não foi pro ar. Segredo, tá? Um dia... Quando a gente tiver 10 anos, a gente põe aquele programa lá pra gente dar risada de tudo aquilo. E do primeiro você não tava nervosa? Não. Aí depois... Aí no segundo... eu tava. Mas por quê? Não sei. Acho que a situação... A gente é um ser humano único, né, Calil? Acho que às vezes o situações dia, alguma externas coisa. todas... O microfone tá tudo certinho ali, tá? Porque ela tá tão levantadinha, mas beleza. Mas hoje você tá de boa. Hoje eu tô tranquila. Então tá bom. E lisonjeada de estar aqui novamente. É bom repetir, né? Dá um problema depois com quem não veio ainda. Eu falo, mas já tá repetindo a Raquel, mas eu nem fui ainda. Gera ciúmes. Mas calma, gente, todo mundo virá. É porque... Bom, vocês sabem, né? Até bater a agenda de todo mundo... não é fácil, né? Quando a gente traz várias pessoas. Então a gente tá... Você que não veio ainda, que é membro da Redcai, fique em paz, daqui a pouco estaremos todos por aqui. E você é a primeira vez? A primeira vez. Primeira vez de tudo, né? Você falou que nunca participou de nenhum podcast. E qual é a expectativa para este dia? Um bate-papo legal. Eu imagino que vai ser um bate-papo bem interessante. Legal. Bom, nós estamos aí ainda numa série de programas aqui que a gente está falando sobre os benefícios da Redcai, né? Os benefícios do networking profissional e tudo mais. Passaram vários membros aqui contando as suas histórias, falando sobre as suas experiências. Eu queria saber da Gi, como é a sua experiência com networking, de onde veio e como é que você conheceu a Redcai aí? Eu queria que você respondesse isso para mim. Bom, eu nem pedi para você se apresentar. Se apresenta primeiro, aí depois você responde a pergunta. Bom, eu sou a Gislene Oliveira. Eu tenho uma empresa de marketing digital e processos, né? Mais voltado para a área de processos comerciais. Basicamente, estamos no mercado há mais de 4 anos, né? Unindo duas forças, que seria a comunicação, que vem do marketing de relacionamento que eu trabalho há anos, junto com processos, que é o meu sócio, o Sandro, que ele também trabalha há muitos anos nessa parte de processos. Alinhamos as duas forças porque entendemos que trazer o cliente pelo marketing e não ter uma equipe engajada para receber esse cliente, perde-se tempo, dinheiro, né? E o cliente vai embora e ainda se sente insatisfeito com isso. Sim, então, sem resultado, né? Sem resultado. Então, nós unimos as duas expertises para poder fazer um combo, digamos assim, de entrega de resultado para o nosso cliente, porque a gente acredita na performance, né? E a performance... Mas aí você está focando mais na parte de processos agora, processos para vendas. Isso, processos. E aí, ainda é uma casada, né? Ainda que você Sim. fale de processo de vendas, ainda você consegue casar com marketing digital, né? Com certeza. Mas, por exemplo, a empresa que quiser fazer um trabalho só de processo, Sim. também dá para fazer. Sim, até porque, assim, por incrível que pareça, Calil, tem muitas empresas no mercado de anos, muitos anos, mas não tem processos internos. E quando eu falo de processo, eu não falo somente na área comercial, eu falo num todo. Num todo. Não tem processo de vendas, não tem processo financeiro, não tem processo na logística. E tudo isso, querendo ou não, atrapalha no resultado da empresa, porque a empresa ela não enxerga, ela não consegue mensurar, ela não tem indicadores, então isso dificulta muito para ela ter o resultado financeiro, porque no final tudo se resume a lucro, né? Às vezes a empresa fatura aí milhões, mas o que ela tem de dívidas, digamos assim, ela não tem lucro no final das contas. Não, e você sabe que uma coisa engraçada é que tem gente que acha que não precisa de processo. Não. Eu conheço gente que não tem, e ela não tem nenhuma preocupação em ter, sabe? Porque... Mas você vê, talvez esse seja um dos pontos, assim, de limitação de alguns empresários e empreendedores,
Porque quando você não pensa nessa estruturação processual, digamos assim, você fica automaticamente inibido de um crescimento. Sim. Porque como é que você vai treinar alguém? Como é que você vai explicar o que você faz para uma outra pessoa, né? Como é que você... E aí é um grande gargalo terrível, porque eu não tenho uma continuidade, né, daquilo Exato. que seria um processo, e cada pessoa que vai entrando vai fazendo de um jeito diferente. Exatamente. Até chegar uma hora que você perde o controle de tudo isso. E né? o que acontece com as empresas que a gente atende, né? Ela vem num estágio de crescimento assim, ó, acelerou. Aí depois ela para, fica naquele platô. Ela não consegue sair dali. E aí como fazer? Não sabe. Ela sabe que ela tem que crescer, mas como ela vai fazer? Ela não sabe, porque lá atrás ela não fez a liçãozinha de casa, que era o quê? Inserir os processos em cada departamento para que todos andem numa mesma engrenagem. Isso é tão interessante, porque em empresa familiar acontece muito disso também. Né? Eu cresci assim, eu nasci assim, e assim ela segue. E ela acha que vai viver assim, só que não. Do mesmo jeito que muda todo o ciclo, né? Empresarial, ele muda o tempo todo. Muda também as pessoas, a gestão. E hoje, pessoas é difícil de você lidar. Né? Pessoas são muito difíceis de você lidar. E se ela não tiver um entendimento, ela não consegue avançar. E aí a empresa fica naquela briga. E ontem foi tão engraçado, a gente atendeu um cliente que ele falou assim: o departamento X, ele vem, joga bomba na nossa mão e a gente tem que resolver. E ele fala, eu não tenho nada a ver com isso. Só que tem. Tem sim. Tem. Os departamentos, eles precisam dar numa engrenagem. Claro. E é esse entendimento que eles não têm. E aí vai de novo para pessoas. É gestão de pessoas, né? É cultura da empresa, que às vezes a empresa não tem uma cultura desenhada. E acaba caindo no processo. E acaba caindo no processo. Quando a gente fala de processo, o processo ele exige uma disciplina, né? Exato. Você coloca uma regra. E esse acho que é um dos grandes pontos que a Redecai traz, né? Como disciplina, estando no cerne da Redecai. E, de alguma maneira, é uma forma de ajudar o eu empresário, né? Aquela pessoa muito sozinha, que talvez... egocêntrica, né? Fique perto da empresa familiar, mas assim, você... eu posso fazer depois, eu posso fazer daqui a pouco. Na hora que você tem alguma coisa que te traz disciplina e te coloca uma rotina, né? Porque para você ser bem-sucedido dentro de um grupo de networking, exige que você tenha uma rotina. Sim. Olha, agora eu vou pegar, agora eu vou olhar, o que pediram, qual que é a indicação... Quando você insere isso no contexto de um eu empresário, você ajuda esse empresário a colocar processos na rotina dele e ter mais prosperidade, enfim, disciplina, liberdade. Sequência nisso que você está falando, que o Calil me perguntou no começo sobre o network, né? O network faz todo sentido. Porque quando o empresário ele vai para um grupo de network, ele vai com a cabeça assim, eu vou lá para fazer contatos para vender. Só que aí quando ele chega lá, ele começa a conhecer as dores de outros empresários. E aí ele, poxa, mas como que você conseguiu sarar essa dor aí? Aí o cara, ele conta a experiência dele. E aí ele traz isso para dentro da empresa dele e ali começa uma nova jornada, porque como você mesmo pontuou muito bem, dentro do network que a gente pratica na Redecai, por exemplo, a gente tem muito esse lado da ética e da disciplina. E se a disciplina não começa por nós, que somos os empresários, como que toda a gama, né, da empresa vai prosperar em prol disso? Não vai. Porque começa de cima para baixo. Então, eu, como empresária, eu tenho que ter uma mente aberta, eu tenho que estar pronta para ouvir, para mudar, né? E assim, sucessivamente, as pessoas que trabalham junto comigo vai sentir e vai ter essa mudança, né? Reverbera, né? De alguma maneira. Você falou 2 ganchos. O outro você falou de um funcionário que falou, a culpa não é minha, me entregou assim, entregou quadrado. Batata quente. Que eu acho que esse é importante, a gente sempre pensar que tudo que acontece ao nosso redor tem um para quê pra gente. Então, se alguma coisa tá chegando quadrada para mim, será que eu tô pedindo de forma correta? Será que eu tô me comunicando de forma correta? Então, assim, a gente ter essa disciplina de também parar e olhar e falar, beleza, a situação aconteceu, o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso fazer melhor da próxima vez? Sim. Porque possivelmente eu não estou pedindo da forma correta.
Mas aí, né? de novo, a gente volta à cabeça do empresário. Então, e o empresário tem que ser o exemplo, né? Que ele tem que voltar para dentro e falar, Exatamente. como que eu posso fazer melhor? Seja numa atitude que as pessoas seguem um exemplo, né? Seja em colocar um novo processo, enfim, mas volta para dentro, né? Como que eu posso melhorar? Eu vou voltar na pergunta do networking, mas já que vocês estão falando disso, eu não quero perder o gancho. Você, já trazendo isso para você, para sua apresentação, quando você trouxe aí esses 2 pontos, né? Então, desse olhar do empresário para si mesmo e do outro ponto de disciplina, né? Do empresário e tudo mais. O empresário, para quem não sabe, nunca ouviu falar, é o empresário sozinho, né? Aquela pessoa que tem a empresa e que trabalha sozinha aí. Você acha que por que isso acontece e como é que, de alguma maneira, o seu trabalho apoia isso? Porque a gente está falando de certa forma, de crença limitante aí, quando essa pessoa, de alguma maneira, ela não consegue ter disciplina, ela acha que tudo é daquele jeito mesmo. Porque, assim, gente, no final de tudo, o que sobra é comportamento, né? E eu sempre venho batendo nessa tecla, que eu penso assim, um dos maiores problemas que a gente tem hoje, né? Falando aí de PME, né? Pequena, média empresa, micro, pequena, média empresa, é o comportamento do empresário. Sim. Né? Ou seja, eu acho que as pessoas estão muito numa discussão de lucro, de produtividade, de ganhar, de abrir franquia, de não sei o quê, de criar, né? A gente anda por aí e conhece tanta história. Eu fui fazer gravação externa semana passada, conheci gente na rua e fui batendo papo. Então, assim, as pessoas, elas estão com ideias, assim, de... Eu tô juntando com 3 pessoas, com 4, porque a gente vai montar, porque a gente vai fazer. Mas e o comportamento? Né? Onde é? Você acabou de falar que as empresas crescem, depois elas chegam numa hora que elas... Fica naquele platô e não vai, não avança. E aí? Bom, vamos lá. Do ponto de vista que eu falei da disciplina, de como a Redcai pode beneficiar, acho que é um depoimento próprio, porque eu me beneficio com isso. Eu sou sozinha, então a Redcai me estabeleceu uma rotina. Nossa, agora eu vou sentar, vou entender o que as pessoas que estão lá pediram de indicação. Me ajuda. Porque eu fiz uma mudança de profissão. Então, na hora que você senta lá e você me pediu, olha, eu quero fazer a contabilidade dessa empresa, dei esse nome. Poxa, LinkedIn, quem que é esse fulano, essa empresa? Ah, mas eu conheço alguém que trabalhou comigo lá no Itaú. Puxa, tá numa empresa similar, será que isso atende? Então, essa disciplina me ajuda num sentido de eu comunicar para as pessoas o que eu estou fazendo de novo. A minha intenção é trazer a indicação. Mas no final, eu vou reativando minhas redes de contato. No final, eu tenho, esse dia é o dia que eu tenho que, sei lá, estar lá muito cedo. Então, eu ajusto a minha rotina para isso. Do próprio controle do que está sendo gerado. Quanto que está sendo, qual é o percentual que vem da Redcai e qual que não vem? É um controle que eu, como empresária sozinha, não precisaria fazer. Eu faço para ter o número na cabeça. E isso me ajuda a ver como é que está sendo a rentabilidade da empresa. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa que me beneficio com isso. Tá. Né? Que é além do dinheiro, né? Não, porque aí além, a gente está falando além. de uma... Aí volto para a questão comportamental, né? Sim. E com relação à minha profissão e o comportamento dos funcionários, eu estava hoje de manhã negociando com uma empresa que eu vou atendê-los aí um semestre, né? Faz todo sentido. Porque a gente se acostumou, durante a história da humanidade, a terceirizar a culpa. Então, a culpa é da empresa que não... No caso, eu vou atender os funcionários, eu já sei alguns dos pontos. Da empresa que não me dá determinado benefício, ou do meu chefe que é estressado, ou do computador que está no concerto, ou não sei o quê. Mas será que eu poderia ter me comportado diferente para ter isso? Então, quando a gente traz a visão para dentro, é engraçado que o físico com o emocional nessa hora vão estar totalmente interligadas, tá? Normalmente, eu percebo que a pessoa nem está me contando por uma disfunção física que ela tem. Tá. Então, dependendo da disfunção física que ela está, eu já sei como lidar, porque muito provavelmente ela está tendo aquele determinado comportamento. Então, isso ajuda bastante, porque é um momento que a pessoa vai trazer a responsabilidade para ela, entendeu? Sim. Eu acho que é uma forma também da empresa colocar
a pessoa como criadora da prosperidade daquela empresa. Se eu sou funcionário daquela empresa, eu sou parte daquela empresa. O sucesso daquela empresa é o meu sucesso. Sim. Então, esse é um trabalho bem legal. E é difícil, né, você conseguir colocar isso na cabeça do funcionário, né? Que a empresa prospera por causa dele, porque ele está ali ajudando, porque ele agrega, né? Então, colocar esse entendimento na cabeça dele, ele só vai enxergar que ele é apenas um funcionário e por 10, 100 reais ele troca de empresa. É que talvez não o agrega segredo é a gente valor. criar esse funcionário como empreendedor dentro da própria Exatamente. empresa, né? É como eu já Então, ouvi falar, é a mente de líder, né? Você fazer ele entender que ele é dono também daquele processo. Assim, tem se falado muito de empreendedorismo, né? Cada vez mais, acho que até com toda a questão da pandemia, as pessoas acabaram, né, se aventurando mais com isso. Mas dentro das empresas também existe, né, o intraempreendedorismo, né? Que é exatamente de você fomentar ali com o time como um todo esse entrosamento, né? Essa participação das pessoas demasiadamente. Mas eu sempre vou voltar para o lado do empresário, né, do dono ali e tal, porque eu acho que essa concepção, né, por que muitas pessoas acham que tá tudo certo e vai ficar sempre assim, né? Por que o empresário tem tanta dificuldade de se autoavaliar, de refletir sobre as suas ações, né? A gente vê aí ao longo da história Kodak, Blockbuster, né, que são empresas que acabaram falindo. Por quê? Porque elas não tiveram, assim, o mínimo de um olhar futuro. Né, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo no mercado, deixa eu ver que tendência é essa aqui, né? Porque assim, a qualquer momento pode ser que alguma coisa dê errado. E quantos outros, né, amigos nossos, colegas nossos, clientes nossos, não têm essa mentalidade também, né? De falar assim, deixa eu me preocupar com o mercado, né? Deixa eu estudar o mercado, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, não sei, é porque eu sempre tenho essa visão de entender que as coisas estão sempre no processo construtivo, sabe? E esse é um ponto que eu vou te dizer que eu tô aprendendo agora, ainda não mestrei essa arte, tá? Eu acho que a mudança de espaço físico da clínica foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu consegui antever uma mudança de ciclo. Mas eu acho que é a falta da pessoa ter contato com ela mesma. O autoconhecimento. Porque se você observar, vamos chamar de intuição, mas a gente vai sentindo que o negócio não tá legal. Mas você tem apego àquele seu filho, àquela sua empresa, ao como é, né? Eu nasci assim, não foi assim. E se a gente parar e se afastar um pouquinho e ver aquilo como um filme passando na nossa frente, você vai ver que você já foi sentindo em determinados... E às vezes o sentir, ele é sutil, entendeu? E aí essa sutileza, eu falo assim, puxa, se eu tô sentindo esse friozinho na barriga, esse nó na garganta, alguma coisa tá acontecendo, para e observa. Porque às vezes é o ciclo que vai ter que mudar. Você vai ter que deixar morrer para nascer o novo. Entendeu? E a gente fica atribulado, se envolve em tudo que tá acontecendo. Falando disso, é uma pergunta para vocês duas. Por que vocês acham que existe essa certa limitação ou medo de muitos empresários se colocarem num lugar assim, eu não quero pensar nada sobre isso, assim? Calil, minha percepção é o medo. Eu perguntei por que vocês acham, já olhei pra Raquel, né? Tipo, a Raquel já eu que vou ter que responder. Não, de verdade, eu acho que é o medo. O medo é uma emoção, né, que move o ser humano, né? E você se conhecer dá medo. Ontem eu estava revendo uma aula que a gente teve, porque hoje vai ter a sequência dessa aula. E a propósito era exatamente, né? Que comportamento em você, o sacrifício era você descontinuar alguma coisa para sempre. Então, o que comportamento seu você realmente quer descontinuar? E não é ter vergonha, sofrer por ele, é realmente se perdoar e deixar aquilo para frente. E para mim, que busco autoconhecimento, faço aulas semanalmente sobre isso, só que eu fiquei e demorei para achar. Por quê? Porque é difícil a gente admitir algumas coisas. Então, medo do fracasso. Poxa, se eu admitir que está entrando streaming e a Blockbuster não vai ter mais... O que eu vou fazer da vida? O que eu vou falar para minha família? Né? Como que eu vou digerir esse fracasso? Sim.
né? Ou assumir o novo, o medo do novo. Mas o que é essa história de streaming? Como é que vai ser esse mundo da internet? Talvez fosse diante desse movimento de inovação e tal, é o medo que te trava de ir além, né? De ir além. De falar assim, eu preciso... Porque a gente precisa, né? A tendência, observar as tendências para a gente poder entrar nas tendências, né? Ainda mais agora, que é tudo tão rápido, né? Sim. Acontece uma coisa aqui, daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, já mudou a história. Sim. Com essa situação da internet, as pessoas muito conectadas. A gente tem que estar com o ouvido muito bem apurado para escutar, principalmente os adolescentes. Exatamente. Porque a gente tem um limbo aí, né? Assim, eu tenho, sei lá, até falando de conflito de geração, né? A galera da geração mais baby boomer e tal, e eu tenho essa geração nova que a gente nem nominou ainda, né? Porque é um comportamento novo que vem surgindo aí nesses últimos 10 anos, pelo menos. Ou seja, esse limbo... Eu tenho uma camada aí de pessoas, né, que trazendo para nossa realidade são empresários e empreendedores, que elas ainda tendenciam ao passado e acho que vem exatamente aquilo que você falou. E o medo do que eu vou fazer, né? Sim. E aí como é que eu me comporto É um aqui? desafio, né? E aí a gente não tem problema só de dinheiro, Não. né? Mas me falta processo, me falta análise, me falta autoconhecimento, me falta tudo, Hoje em dia o que mais está tendo é esse boom de pessoas que tá tendo esses conflitos internos mesmo. É você se autoavaliar, se conhecer e assumir o que você precisa mudar, reivindicar e começar de novo. E esse assumir, na verdade, me vem, né, um ponto super importante. O quão a gente gosta desse comportamento de vítima. Né? Em todos os aspectos. Então, você ficar doente é legal porque eu vou te dar atenção, a mamãe vai cuidar, sei lá, vai faltar na escola e vai ganhar carinho. Até no todo, entendeu? Até no encerramento de um ciclo. Nossa, a minha empresa faliu, eu tenho uma história bonita, triste para contar e todo mundo vai sentir dó de mim. Ou me autoconhecer, antever isso e eu não vou ter história para contar. Simplesmente aconteceu, encerrou esse ciclo, eu passei para o próximo. Não tenho uma história emocionante para contar. Mas a gente precisa dessa história emocionante, que é isso que conecta, é isso que choca, é isso que... Então, a gente assumir muita a autorresponsabilidade na nossa vida demanda também essa autorresponsabilidade que tá tudo certo. Se ninguém quiser me dar atenção, tá tudo bem. Exatamente. Eu vou me dar atenção e eu vou entender o que tá acontecendo. E isso de vitimismo que você falou é o que mais as pessoas vêm sofrendo hoje em dia. As pessoas, elas estão mesmo posicionadas nesse vitimismo e para tudo. Seja no pessoal, no profissional, para tudo. Vai para todos os caminhos aí. Bom, quem é você? Faltou, né? Acabei respondendo. Eu sou a Raquel Lemos, eu trabalho com medicina bioenergética. E o que significa, né? A Giza até me perguntou um pouquinho antes. A gente vê o corpo humano como único, né? Então, a gente está tratando corpo, mente e espírito de uma vez só. Num sentido de que as minhas atitudes vão gerar emoções que vão reverberar em algum órgão. Ou você chega para mim com um órgão com problema e aí a gente vai ajustar a emoção por trás disso. Então, por isso que é um trabalho muito fantástico, porque ele é um ser humano, ele é único. E dentro desta situação, a própria pessoa vai achar o problema. O terapeuta do bem, eu gosto de dizer que ele é uma grande testemunha do seu processo. Né? Óbvio, talvez eu saiba colocar os dedinhos e conectar 2 pontinhos ali importantes. Mas quem vai fazer todo o processo é o seu próprio corpo. Essa que é a beleza, né? A beleza do corpo humano. Eu tô com um paciente que eu tô tratando aí nos últimos 3 dias. E aí eu fui acompanhar lá no hospital e vieram, não, porque a gente tem que cortar o vômito e cortar a diarreia. E aí eu fiz a pergunta para ela. Falei, por que você vai ministrar esses 2 fármacos, né? Essas 2 medicações nesse exato momento? Porque talvez ali fosse importante hidratar, porque ela estava perdendo hidratação. Mas considerando que ela estava com uma intoxicação alimentar,
Talvez o correto é o que o corpo tá fazendo. O corpo sabe o que fazer. Expelir, né? Ele tá jogando pra fora. Aí eu vou lá e corto. Porque aí eu vou entrar com esse fármaco pra cortar, um outro fármaco pra tirar a dor e um outro fármaco pra acabar com o negócio, que aí seria o terceiro, que seria um antibiótico. Mas o corpo tá dando conta até agora. Então vamos manter hidratada, entendeu? Então é muito nesse sentido. O corpo humano, animal, enfim, porque a gente também trabalha com animais, ele sabe o que fazer, né? E aí vocês vão só monitorando ali pra entender se até que ponto não extrapolou aí. Exatamente. Vamos, nessa situação, sim, porque era um ponto físico, né? E quando a gente entra, que eu comentei um pouco antes da empresa, tal, eu vou usar as duas coisas, né? A pessoa vai me dar uma queixa de estômago, eu já sei o que pode ser, uma queixa de fígado, a gente já sabe qual é a emoção. A gente comentou mais cedo, uma queixa de asma já está ligada com outros tipos de emoção, entendeu? Legal. Na verdade, né? Tem até um livro que fala, o nosso corpo fala. E o nosso corpo fala o tempo todo, né? A gente precisa se conhecer por conta disso. Exatamente. E o bem, ele é reconhecido, né, Raquel? Ele tá dentro da categoria de prática integrativa? Isso, tá dentro da categoria de terapias integrativas. E tem também algumas outras medicinas paralelas a isso, tá, Calil? Que uma delas eu até estou bem antenada estudando ela, que é a medicina germânica, né? Tem outras, a própria medicina tradicional chinesa, que o pessoal conhece muito, a acupuntura, né? São cada uma na sua forma. Eu pessoalmente gosto do bem, porque eu vejo ele muito completo, tanto na anamnese quanto nos protocolos de cura. Você vê que foram posições diferentes que eu acabo fazendo, mas está dentro. Então eu vejo como hoje a mais completa, mas tem muita coisa bem legal, que são medicinas tradicionais, né? E que trazem o seu corpo também para essa consciência. Tem outras coisas cura. bem legal, né? Bem legais. Tem outras coisas bem legais. Bom, você que nos acompanha aí, vai chegando, deixa o seu like aqui. Você que não é inscrito no canal, tá aqui pela primeira vez, se inscreve também. Ativa o sininho para você ser notificado dos nossos próximos vídeos e deixa aqui o seu comentário, o que você tá achando desse bate-papo, falando aí sobre toda essa questão da mentalidade empreendedora, tá? Vamos falar um pouquinho da Redcai, vamos falar um pouquinho também do Kai Expand que a gente vai fazer agora. Legal. Eu não sei, eu tenho me apaixonado cada vez mais pelo Kai Expand, sabe? A gente teve aí a primeira versão, né? A primeira edição do evento, a gente vai fazer agora a segunda edição. E aí a gente tava numa fase de procurar nome, né? Tudo tem que procurar nome, né, pras coisas. E aí, que nome pro evento, que nome pro evento, que nome pro evento. Aí pensaram um monte de nome. Nada fazia muito sentido ali, né? E aí, um dia a Thaís, não sei por que a Thaís chegou e falou, vamos fazer alguma coisa de Kai Expand. Na hora que eu ouvi aquele nome Expand, por mais que isso soe, né? Cada um vai ter uma interpretação disso. Mas eu entendi, assim, uma expansão por dois caminhos. Eu entendi assim, Kai Expand, né? Ou seja, vamos expandir a nossa mente, né? A nossa forma de olhar, de criar novas parcerias, de conhecer novas pessoas e tudo mais. E também expansão de potencial financeiro, né? De fazer novos negócios e de fazer com que isso movimente. E eu tô vendo muito isso forte nessa segunda edição agora. Né? Eu acho que a ideia da gente trazer os membros para palestrarem, né, dentro do evento, com temas que até a gente fazendo aí todo a preparação para o evento, temas que não fogem das suas realidades, mas temas que têm um objetivo muito mais de entregar conteúdo, né, para que eu compartilhe com o outro, para que eu, de alguma forma, né, ajude o outro no negócio dele. E, obviamente, que ali por trás também eu tenho uma venda, né, para quem quiser comprar, para quem se interessar e tudo mais. Então, eu tenho visto muito mais sentido nesse nome Expand nessa segunda edição, né? Acho que com uma ideia de, tipo assim, cara, tá tudo bem, né? Porque o nosso objetivo não é só comprar ou só vender, é com que a gente, de alguma maneira, crie um movimento onde a gente possa trocar, né? Aí eu quero perguntar para vocês, vou começar com a Gi agora. Como é que foi essa visão que você teve dessa primeira edição do Kai Expand que aconteceu em maio, né, Raquel? Maio. Sim, demais.
Bom, eu enxergo como uma movimentação muito positiva, né? Até porque, assim, com a primeira edição do Kai Expand, eu percebi a interação de toda a equipe da Rede Kai num todo. Eu entendi o quanto as pessoas estão dispostas a se ajudar, porque elas não estão olhando só para si, né? Elas estão enxergando num todo, porque no final das contas, um complementa o outro. Quando você veio com essa ideia da gente unir forças, o que nós acabamos entendendo, né? Que o meu nicho de negócio, ele complementa com o do meu colega, que complementa com o outro, e que a gente forma um único conteúdo que os três conseguem atender e entregar um combo para o nosso cliente final, que é o conhecimento, é o entendimento, né? E que nem você falou do financeiro. O financeiro é consequência de tudo isso. Porque quando você entrega algo para alguém, você recebe. Você recebe. Normalmente é financeiro. Né? Então, eu entendo que o financeiro, ele é, na verdade, uma consequência do que você faz de bom. Raquel. Tô na dúvida aqui do que falar, porque quando você tava falando, veio um negócio na minha cabeça e eu acho que pode ser interessante para esse nome Expand. Vou ser honesta, eu não tinha pensado nisso antes. Sim. Mas na vida a gente tem momentos de contração, né? Então você imagina, né? Contrai é aquele momento que você tá relutando com alguma coisa, passando por uma coisa intensa para você. Pode ser uma doença, uma crise na empresa, não sei o quê. E, tipo, depois de todo momento de contração, há um momento de expansão. Sim. Né? Então, é a hora que você passou, você solucionou aquele problema, né? Aquela situação, e vem o momento da expansão. E o momento da expansão combina com abundância, com prosperidade. Abundância de tudo. Abundância de relacionamentos, abundância de parceria, abundância de dinheiro. Então, né? Então, eu acho que sim, ficou bem legal o nome. Ficou mais legal do que eu tinha achado antes. E vem nessa expansão, entendeu? Eu acho que o grupo... Aí eu vou dizer um pouquinho mais com propriedade do Grupo Arta, que é o grupo que eu acompanho, Sim. né? Mas o grupo passou por um ajuste, uma modificação, uma redução, e agora a gente vai entrar num momento de expansão, que você vê, já vieram vários membros aqui falar do grupo. O grupo está integrado, tá unido, vai se unir para fazer as palestras, então vai... Isso é legal. Que é um grupo muito rico, as Sim. experiências das pessoas, aí eu vou voltar a falar do Arta, né? É uma experiência muito rica. E agora, no momento de expansão, é o momento da gente compartilhar isso. Mas com as eu pessoas, sempre, com os convidados. Eu sempre falo isso, né? Que tudo tem nome, né? E nem sempre a gente sabe do que tá por trás dali, né? Mas eu sempre pensei, na primeira edição, a primeira sempre é a primeira, né? Então, sempre tem muito ajuste para fazer, sempre tem muita coisa pra gente alinhar. Mas para essa segunda, a gente já quis ousar um pouquinho mais, né? E eu tenho conversado com todos os membros pra gente brifando e tal. E dá pra ver, assim, essa coisa... Eu acho que também cria, assim, um novo objetivo, né? Um movimento novo, diferente, sair um pouco da rotina. Porque é exatamente isso que a gente estava comentando no começo do programa, que eu sempre busco trazer pra dentro da Rede Kai, né? Que é, assim, é exatamente esse movimento a todo momento. Né? Porque assim, nada pode parar. Né? Então, assim, se a gente consegue uma coisa que está dando muito certo, vamos pensar em outra para que a gente melhore aquilo e vamos continuar pensando. Então, por isso que o pessoal fala assim, nossa, lá vem um Calil, porque eu tô sempre pensando em alguma coisa, em vamos mexer aqui, vamos mudar ali, vamos alterar isso, enfim. E aí o nome Expand tem essa ideia aí, que acho que eu nunca falei isso, tô falando aqui agora. E falando no lugar certo, né? Porque aqui já fica... registrado para todo mundo. E então essa segunda edição tem esse objetivo aí, né, da gente trazer esses combos com as palestras que, cara, tá muito, muito, muito legal os temas, assim, que as pessoas... E você vê, a gente vai conversando, acho que com você eu não fiz ainda com o grupo de vocês, mas com a Gi eu já fiz, né, Gi? Já. Você começa a conversar, daqui a pouco você tá num lugar que você fala assim, meu Deus, né? A gente não tinha pensado nisso. São os temas tão bem interessantes aí desse ponto de vista. Bom, ainda que a gente tenha feito, né, a primeira edição, né, nós que demos as palestras no evento e tudo mais, mas eu trouxe aqui, passaram aí mais de 100 empresários, né, nesse evento. Ou seja, é um número, né, bastante significativo. Nós falamos de 100 pessoas que passaram para conhecer e tudo mais.
E, nos 30 próximos dias do evento do CAISPAND da primeira edição, a gente movimentou aí mais de R$1,5 milhão. Ou seja, ainda que seja um evento, né, onde a gente tem essa coisa de expandir relacionamento, de conhecer pessoas, como você disse, né, a consequência de tudo isso são os negócios. Né? Então, eu acho que foi o Mauri que falou um dia aqui de que, cara, vai lá, se conecta, se apresenta, né? Não vai preocupado em vender, não vai com o teu discurso pronto. Cria uma conexão. E dali pra frente, deixa a coisa acontecer. E né? acontece. E acontece. Engatilhando nessa pergunta, como é que vocês enxergam o comportamento dos empresários, né? Hoje, a Gislene está como dirigente no Redcai Origem, que fica na Vila Olímpia, e a Raquel, dirigente no Redcai Arta, que fica em Perdizes. Vocês aí, semanalmente, na gestão do grupo, né? Conduzindo as reuniões e tal, como é que vocês ainda têm uma percepção de que o convidado vai muito para caçar, para vender, ou isso já tem mudado, ou, de repente, são realidades diferentes, né? Estamos falando da Zona Sul e Zona Oeste. Como é que vocês enxergam isso aí? Quem quer começar? Bom, eu começo, vamos lá. A gente tem casos, Calil, tá? Tem algumas pessoas que vão bem para caçar. Mas isso eu acho que é produtivo e construtivo para o grupo também. Né? Quando a gente diz de trazer o convidado, pensa que para muitos, a grande maioria das pessoas, tem muita gente que é a primeira vez que está indo numa coisa dessa. Então, é a primeira vez, ele está se comportando da forma com que ele sabe. E o que eu tenho tido de percepção, tanto dos meus convidados, quanto dos convidados que eu converso ao final da reunião, 100% gosta. Alguns amam. Mas não teve nenhum que falou, meu, eu não gostei, isso não tem nada a ver. E eu não tenho nenhum caso que alguém achou nada a ver. Entendeu? Então, é uma outra forma. E as pessoas, não, eu gostei do jeito que... Então, ele pode até ter chegado para caçar. Mas, meu, eu gostei do que aquela pessoa falou na educação e aprimoramento. Achei que foi interessante. Você vê que as pessoas tomam nota. Né? Então, eu acho que, mesmo vindo com o perfil de caçador, a gente falou um pouquinho mais cedo, acho que foi gravando, né? Que as pessoas seguem o exemplo. Se o grupo tiver com a identidade dele sedimentada, as pessoas que chegarem lá vão seguir o nosso exemplo, né? A gente tá ali, né? A gente ali é o dono da festa. É que sempre haverá, né? E é parte. É pessoas, né? E até deixa divertida a reunião. Do ponto de vista de comportamento, o que eu acho interessante quando eu até brinco, né? Que o grupo sofre esse assédio, né? Porque realmente tem perfis, né? De pessoas que são extremamente caçadoras mesmo, né, e tal. Mas eu acho que o que eu observo é que isso gera um movimento no grupo muito legal. É como se um leão tivesse entrado numa nova... Como que é o nome do coletivo de leões lá? Matilha Cachorro. Matilha Cachorro. Mas é como se um novo cachorro tivesse chegado ali e todo mundo começa... Opa, né? Não é bem assim. E não, mas eu acho legal porque eu acho que isso traz uma movimentação pro grupo, tipo assim, ó, peraí, né, vamos nos proteger, vamos nos defender aqui, né? Isso é legal você falar, porque nós tivemos recentemente uma situação parecida, né, e foi engraçado as pessoas chegando em mim para comentar sobre isso. Foi um visitante, né, ele chegou lá, mas ele chegou nessa caçada, e nessa caçada, depois no final, quando ele foi embora, nossa, você percebeu? Ele veio aqui só para pegar contato? Ele não estava interessado no que estava acontecendo. Aí eu falei, não, calma, é a primeira percepção. Talvez no momento quando ele retornar, se ele voltar, talvez ele mude a mentalidade dele, né? Mas é engraçado. Mas é engraçado, as pessoas percebem. O grupo se movimenta de uma Ele forma... mesmo, na hora que ele parar pra pensar, ele falou, opa, tive um comportamento inadequado. Que é isso, essa conversa no final, a pessoa fala, nossa, mas eu percebi que ao invés de fazer isso, fizeram aquilo. E sabe o que eu acho que é um ponto bastante importante pra gente? São essas pessoas que a gente precisa... de alguma maneira, alcançar, sabe? Porque é fazer entender... Por exemplo, eu sou um cara que, por exemplo, eu não fico muito numa vibe de que é certo e errado. Eu acho que, né, obviamente que dentro do processo natural, né, de valores e tudo mais, mas eu acho que, de repente,
para alguns segmentos, você ter um posicionamento mais voraz Agressivo. é importante, né? O que às vezes as pessoas precisam entender é que ela não precisa ser daquele jeito em todos os lugares. Sim. Né? Então, assim, se eu tô dentro de uma reunião de networking profissional, né? Eu tô ali participando com aquelas pessoas, tal, eu preciso me adaptar àquelas pessoas que estão ali. E aí, num outro lugar eu vou ser diferente, num outro lugar eu vou me comportar também de uma maneira diferente, porque não é que eu me mudo, mas eu vou me adaptando ao contexto onde eu tô inserido. Sim. Né? Tudo, vestimenta, minha forma de comunicação e tal. E aí eu acho que essas pessoas são interessantes pra gente, do ponto de vista de falar assim, vem aqui, né? Deixa eu conversar com você, deixa eu saber um pouquinho mais sobre você, sabe? Educar, né? Exatamente. E trazer essa visão pra elas. Não, e nem no sentido só de educar, né? Você genuinamente se interessar do Mas porquê quando que a eu pessoa... falo educar, eu falo no sentido assim, a pessoa olhar mesmo para o Da comportamento base, né? Da dela base. e ela olhar, poxa, eu não fui legal aqui. Eu preciso realmente mudar, como o Calil falou, o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas falas aqui. Ali pode ser que vire, mas aqui o esquema é outro. Entendeu? Quando eu falo na parte de educar, é isso, a pessoa... Não, e eu acho que até de uma ideia de educação corporativa Isso. mesmo, né? Da gente poder, já que não temos uma escola de empreendedorismo, né? Então. Não somos Mas eu acho que essa ensinados. troca é incrivelmente. Bom, falando um pouquinho sobre processo de vendas aí, né? Do seu trabalho, onde é que você acha, se você pudesse aí condensar, estão os erros aí das empresas, das pessoas que estão à frente disso? Quais são os erros mais comuns, digamos assim? Os mais comuns que nós pegamos, de fato, é não ter o processo. Tá. É o efeito Gabriela que eu falo. Eu nasci assim, eu cresci assim, e o que eu faço está certo e muitas vezes não está. Ela não tem um processo, ela não sabe. Quando o cliente chega, o que eu tenho que fazer? Se ele fechou, qual é o próximo passo? Se ele não fechou, o que eu tenho que fazer? O pós-venda, né? É o encantamento do cliente. Então, as empresas ela não têm esse olhar para o cliente, né? E esse olhar para o cliente, ele vai começar com a equipe profissional dela, com a equipe interna dela. Então, como que isso é estruturado? Tudo, querendo ou não, vai parar no financeiro. Então, eu preciso entender o financeiro da empresa para saber se aquele vendedor matador que vende tudo a qualquer custo e dá desconto até não pensa na empresa, está sendo produtivo ou não. Então, o financeiro ele precisa falar para mim, olha, eu posso chegar até aqui de desconto, por exemplo. Daqui para frente a gente vai ficar no negativo. Essa comunicação ela tem que ir para o vendedor, porque aí o vendedor ele vai ter noção do quanto ele pode afetar lá na empresa, né? A ponta. Dentro desse contexto. Tá. E aí o vendedor ele precisa ser ensinado, né, sobre todo esse processo financeiro, o que ele pode fazer, até onde ele pode chegar, como ele pode conduzir. Legal. O cliente chegou, fechou comigo e depois, qual é o encantamento que eu vou ter com ele, né? Então eu preciso saber o depois, o pós-venda, conduzir esse cliente depois. E aí tirar aquela ideia de que vendedor nasce vendedor. Não, vendedor não nasce vendedor. Vendas é uma habilidade que você vai construindo, vai desenvolvendo competências, né? E você vai como que eu posso falar? Se desenvolvendo, se modelando para o processo. Porque existem dois perfis de vendedor, que é o de relacionamento e é aquele vendedor técnico. O técnico é o cara que precisa conhecer muito bem do produto ou do serviço que ele está vendendo. Ele é muito mais técnico. E o relacionamento é aquele cara que se relaciona, que pela parte da relação dele, da gestão dele, a maneira como ele fala, como ele conduz, ele encanta o cliente ali. E aí ele traz para dentro de casa. E aí aonde o vendedor for, o cliente vai com ele. Isso é muito legal, né? Porque é um vendedor que faz toda a lição de casa, digamos assim. E para esse ser um como perfeito que eu falo, é você ensinar muito bem o seu vendedor sobre todo o processo da empresa e ele precisa entender. Ele precisa entender o processo do financeiro, ele precisa entender o processo da logística, da entrega, de tudo, para poder ele conseguir ter no relacionamento, conduzir toda a operação. Porque quando o cliente compra, ele vai buscar o retorno do vendedor. Sim.
Então, Sim. não entregou, ele vai procurar o vendedor. Por que que não entregou? E o vendedor ele tem que ter a capacidade e a habilidade de atender o cliente de uma forma para tranquilizá-lo. Como é que começa isso? Assim, por exemplo, vamos por uma empresa que nunca fez isso, vai começar, né? Porque a grande dificuldade é começar. Por onde você começa esse trabalho? Eu vou entender o financeiro. Tá. Eu sempre vou começar pelo financeiro. Eu preciso entender como é toda essa parte do processo financeiro dele. Ou E seja, aí- se não tem processo, também não vai ter processo no financeiro, Também então não vai ter começamos... processo. Exatamente. Então, o que que a gente precisa fazer é alinhar os departamentos. Por isso que, volto a dizer, todos os departamentos eles precisam ter processos, porque um vai casar com o outro, sempre. Eles se conversam, Eles né? se conversam. E o vendedor, ele tem que estar a par de todo o processo da empresa. Então, ele precisa entender como que funciona cada campo da empresa, para ele ter esse relacionamento com o cliente. Porque senão, fica uma venda perdida, um vendedor caçador que vende até a mãe se deixar por um preço bem pequenininho. Você trabalhou com vendas também, né? Trabalhei. E aí, o que você tá achando disso? Porque Ah, era uma outra perfeito, época, não. né? O que que eu trabalhei? É. Quer dizer, Não, até na verdade, hoje a gente você... se vende, né? gente se vende Pra o você tempo entrar na minha todo. clínica, eu vou ter que te vender o meu trabalho, Exato. né? Mas E como que você vem? Se relacionando. Mas o que eu tava perguntando era mais especificamente da época que você trabalhou no banco. Trabalhei. É muito diferente, né? A abordagem de venda quando você trabalhava no banco e hoje, né? Eu acho que hoje, todo dia eu tô procurando emprego novo, né? É bem isso. No banco, querendo ou não, eu tinha meus clientes, eles são ainda, converso com eles, então houve uma fidelidade, mas era uma carteira, né? Quando você muda o segmento, você deixa a sua carteira e vai assumir um outro segmento. Então, Mas isso o cara não acontecia. deixa de te ligar. Não, de não, te na hora, ligar, não entendeu? deixa. O contato você não perde. As relações significativas Isso. ficam. Exatamente. Isso é fundamental, gente. Essa é uma palavra, um termo que chama muito a atenção da gente ter, porque relações significativas ficam. Com certeza. E isso é uma prática que hoje eu particularmente estou trabalhando muito dentro das empresas, né? A gente faz a parte de treinamento de relação mesmo, relacionamento da equipe e como que a pessoa se comporta com o cliente dela. Então, ela precisa ter, além da técnica de vendas, então, ou seja, além do treinamento de técnicas de vendas, ele precisa ter um treinamento de relacionamento para ele entender. Exatamente. Porque assim, eu não vou mentir, não. Eu, quando É porque trabalhava assim, com senão... vendas, Só pra eu não perder aqui, esse ponto de treinamento comercial e vendas e tal é muito perigoso. Eu sempre acho isso muito perigoso porque, assim, tem o técnico e tem o comportamental. Isso, A maioria das empresas só fazem treinamentos técnicos, exato. né? Aí entra técnica de comunicação, técnica de persuasão, técnica de convencimento. Eu não sei, eu acho que isso não se sustenta por muito tempo. Ele- Até porque a pessoa vai virando uma máquina, né? Ela vai virando uma máquina de tudo que você fala, ela rebate. Fica chato, entendeu? Porque quase não se pensa. o que eu construí, na verdade, na minha carreira de banco, eu passei por fusão, né? Então também teve esse, acho que... Que é mais interessante Isso, ainda, né? então, isso gera um pouquinho, eu acho que é o sentimento que a gente comentou de se vai um convidado muito diferente do que a gente espera, o grupo se une para se defender. Sim. Eu acho que esses processos de fusão dá aquele senso de proteção. Peraí, esses são os meus clientes, eu vou lutar pelos interesses deles. Essa, tipo, mãezona, vou abraçar, apesar de na época não era mãe, né? Mas vou abraçar. Então, eu tinha muito disso. E eu entrava muito nos processos, não no sentido de fazê-los, mas no sentido de cobrá-los. Porque banco tem um pouco daquela burocracia, do SLA, não, mas meu SLA tal, tudo bem, mas faz o seu melhor para ser antes, né? Então eu entrava muito no jurídico, sistemas, eu tinha bastante relacionamento no sentido de que deixar o meu cliente, né, a pessoa que foi me confiado, seguro o suficiente para que se ela me ligasse, de alguma maneira aquilo estaria sendo endereçado. Então, eu priorizava muito atender o telefone e responder, não tenho resposta ainda. Eu achava importante eu falar isso, retorno, né? Tipo, porque, eu estou olhando, tem alguém olhando, mas existe um processo, enfim, a gente teve fusão, mudança de sistema, migração, aquela coisa toda, né? Mas a venda muda, né? A todo momento, né? Muda. A gente tá falando de mudanças, né? É que a gente precisa ter a ideia, o vendedor, né? Na verdade, a empresa num todo, que a gente não está comprando de um PJ, nós estamos comprando de um CPF.
né? Então, pessoas compram de pessoas. Então, eu preciso me identificar com o meu cliente, o cliente precisa se identificar comigo. Se ele não se identifica comigo, porque assim, ó, o seu serviço, o seu produto atende todo mundo, mas não é todo mundo que é seu cliente, né? Exatamente. Ele precisa se identificar. E como que ele se identifica? No relacionamento, né? Então, você precisa ter todo o conhecimento técnico, óbvio, precisa. Para fazer com que isso aconteça. Exatamente, mas aí você precisa também ter o relacionamento. E entra esse monte de técnicas, né? Essas técnicas, na verdade, você falou assim, às vezes não faz efeito, elas têm que ser incorporadas pra gente. Porque eu vou me vender para você, eu vou me vender para o meu filho, eu vou te convencer de alguma coisa. Então, a técnica não é para você. Agora eu sentei na mesa, agora eu vou pegar aquela bagagem de técnicas, vou abrir, vou ver o que eu vou usar. Não. Qual é a técnica eu vou aprendendo, que eu vou usar agora? eu vou deixando esse inner, né? E uma vez que tá lá dentro... Não, mas não é que ela não faça efeito. É que a gente só não pode esquecer que a técnica, ela se pressupõe de um evento anterior, que eu tô falando de comportamento. Exato. Então, por exemplo, para todo trabalho de venda, eu sempre vou pelo caminho de que existe um comportamento que vai ser trabalhado, desenvolvido, aprimorado diante de uma técnica e não o inverso. Né? Muitas pessoas acabam achando que a técnica vem vai em gerar primeiro lugar, não. que gera o comportamento. Perfeito. E esquecem que hoje a gente está numa sociedade que a informação é muito rápida. Sim. Então, por exemplo, se eu não tiver com alguém na minha frente que seja no mínimo inteligente para poder conversar no mesmo patamar comigo, eu não estou dizendo de ser menos ou mais inteligente, estou dizendo aí sim entra uma questão de inteligência emocional que também vai para o técnico. Porque eu nem gosto de falar de venda hoje. Eu acho que hoje a gente tem que falar muito mais de negociação. A todo momento a gente negocia, né? O cliente hoje, ele sabe que ele não tá, que ele tá sendo beneficiado, que ele também tá beneficiando. Então, quem tiver ali na frente e não souber gerenciar isso, pra mim já começa a ficar complicado. Porque assim, a gente já começa a entender, né? Quando alguém vem conversar com a gente, e eu até tenho empresas para dizer nomes, mas não direi. Mas você já sabe, você sabe que é aquele discursinho pronto, básico, É que o não robotizado. tem, sabe, assim que você fala assim, amigão, entendeu? Aí você vê que existe um gargalo para falar de comportamento, para falar de inteligência emocional, né? Porque aí isso traz para as empresas. E aí é esse ponto que que eu quero chegar. Né, de que assim, até que ponto as empresas estão realmente preocupadas em melhorar os seus processos, em melhorar a sua gestão de pessoas, em cuidar da saúde, né, da saúde de trabalho daquele lugar, né? E enfim, aí eu acho que os pontos diferenciais para a concorrência vão aumentando, né? Porque assim, a empresa que ela não tem um processo desenhado para, por exemplo, o Calil trabalhou nessa empresa, ele sabe todo o processo, foi desenvolvido com o Calil legal, foi escrito, foi rotulado, tá lá, tá documentado. Aí chega a Raquel para trabalhar no lugar do Calil. Ela vai pegar aquele documento, ela vai olhar, ela vai saber o que ela tem que fazer, porque existe um processo, porque vendas é processo. Sim. Então ela vai saber qual é o processo. Beleza, mas e o comportamento? Aí depois vem a parte do relacionamento. Ou seja, a pessoa ela precisa entender de pessoas, porque se você não entende de pessoas, como que você vai vender? Exatamente. Né? Exatamente. Raquel, a mesma pergunta para você. Quem nunca ouviu falar do bem, quero conhecer, quero saber. Como é que, além da pessoa entrar em contato com você pelo seu celular, como é que funciona aí essa primeira abordagem e tal? Do seu trabalho. Normalmente eu levo as pessoas para fazer uma demonstração, tá? Então eu faço a primeira consulta gratuita, demonstrando e entendendo qual é o objetivo da pessoa, tá? Porque daí sim a gente vai conseguir direcionar, o tratamento e o que a gente vai fazer, tá? Eu atendo ali na Alfonso Bovero e faço domicílio, mas eu faço pouco por conta do tempo de deslocamento. Então, eu prefiro que as pessoas entrem lá. E tem um público que eu estou amando atender, tá? Que são os animais de pequeno porte. Que legal. Tá? E aí, nessa situação, normalmente eu faço uma casadinha com o dono.
Por quê? Os animais, eles vão apresentar disfunções deles, que normalmente, que são sempre atreladas com coisas básicas, né? Comida, água, essas coisas. E aí depois entram algumas que podem, na verdade, estar compartilhadas com o dono. Quais são as causas mais tratadas por você aí nos últimos tempos? Até pra gente deixar o pessoal que tá em casa saber, olha... Eu tô com 3 pessoas com depressão, tá? Em processo. Asma, há 2 meses passado, apareceu um monte de gente com asma. Também foram processos que eu tratei bastante, foram bastante interessantes. Tá? Mas se você tem alguma situação física com mais de 3 meses, dá pra gente trabalhar bem bacana. Porque a partir do momento que ela se tornou crônica, aí já pode ser tratada ali. E você tratou uma pessoa queimada também, que de repente... foi super legal, porque a recuperação... Até as enfermeiras falaram que a recuperação dos tecidos foi muito mais rápida. Porque o que acontece, Calil? Além de você ter o trauma da situação, né? O corpo, ele vai ficar preocupado. Tipo, parou de trabalhar, tem as férias das crianças, tem a reconstrução do local. São vários aspectos que estão na sua cabeça, né? Pensa que se você está realmente focado nessas coisas, né, preocupado com essas coisas, o seu corpo entende como aquilo sendo prioridade. Então, uma vez que você está vivo, o coração está funcionando bem, está respirando mais ou menos, está tudo certinho, ele vai colocar na ordem de prioridade aquilo que está te preocupando e não a reconstituição do tecido. Quando você acalma a mente, o corpo vai e prioriza o tecido. Isso é possível com pessoas que teve AVC, por exemplo? Sim. Ajuda na recuperação. Na verdade, eu vejo, assim, eu nem gosto muito de falar isso, né? De uma coisa para tudo. Uhum. Mas, assim, pelo que a Raquel fala, e eu já passei em várias consultas com a Raquel e tal, o bem é para tudo, né? Você enquadra ele em muitas coisas, assim, né? Quase tudo, não sei. Porque você acalma a mente e dá notoriedade porque o seu corpo sabe fazer, né? A verdade é essa, bem é pra tudo, porque na verdade o bem devolve o poder pro seu organismo. Ou ele seja, tem esse poder. Ele tá conectado com tudo ali de alguma maneira, né? Bom, é isso. Pedi mais uma vez pra você curtir o vídeo aqui, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho. Esse foi um pouco aí desse nosso bate-papo. Estamos falando do K-Expand. Vamos convidar o povo, as pessoas, para irem para o K-Expand. Você lembra as datas lá na Vila Olímpia? Vila Olímpia vai ser dia 8, o próximo vai ser dia 17. 15 e 22. Isso, então 8 de agosto, 15 de agosto e 22 de agosto serão os dias do Expand no Origem lá na Vila Olímpia. Quer olhar para a câmera e convidar a galera aí? Agora vai. Isso aí, galera. O evento vai acontecer agora. Não perca a oportunidade de você se conectar com outros empresários que com certeza vai ajudar e muito no seu negócio. Ali não é só para fazer negócio, é sim para você ter conhecimento e você vai sair de lá rico e aprimorado para o seu negócio também. Então venha. Muito bem. Raquel, no Arta, dia 10, dia 17 e dia 24. E se você é um empresário da região oeste e está procurando oxigenar a sua empresa, precisa de mais empresas, entende que a sua empresa pode ter outras áreas, tipo um RH de qualidade, um contador, advogados, essa é a oportunidade de você completar essas áreas na sua empresa. Então, dia 10, 17 e 24 de agosto, o Redicai expande lá no Grupo Arta. Bom, é isso. Então, um evento onde a gente reúne empresários e empreendedores de diversos segmentos que tem aí uma ideia, né, de trazer expansão para sua mente e também para os seus negócios, relacionamento, parceria e dinheiro. É o Redicai Expand que vai acontecer aí nessas semanas do dia 8 até o dia 24 de agosto. Você é o nosso convidado. Maiores informações, tá tudo lá no Instagram da Redicai Oficial. E eu quero agradecer aqui a vocês duas por abrilhantarem esse programa. A gente fala de vendas, fala de desenvolvimento humano. Muito obrigado. E aí, passo a palavra para vocês agradecerem aí. Ai, Calil, eu que agradeço. Finais. Fico lisonjeada de ser chamada novamente para estar aqui. Espero contribuir um pouquinho com você que estava participando e ouvindo e continuo à disposição. Tamo junto.
Agradeço também pela oportunidade, né, de participar desse podcast. É o meu primeiro momento, né? Espero voltar outras vezes e espero também ter contribuído com o meu conhecimento para todos vocês aí. Com certeza, estaremos muitas vezes juntos aqui, tá bom? Obrigado a você que nos acompanha. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.